homenagear cada pai aqui, Feliz dos Pais, que a bênção do Senhor possa estar contigo, aonde quer que for, onde quer que andares, Deus possa estar guardando a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus. Sem intervenção de palavras, a mensagem de hoje é sobre o filho pródigo. Glória a Deus. Mas alguns pontos aqui nessa tarde, quando eu estava estudando, me chamou a atenção para que hoje possamos trazer uma palavra para os pais que estão aqui nessa noite. Aleluia. Desde já, quer dizer para a irmã Josélia que Glória a Deus. a peça do filho pródigo me emocionou aqui, não foi só eu não. Glória a Deus. Muitos aqui foram impactados com esta maravilha que aconteceu aqui hoje. O prodígio de Deus está nesse lugar, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 11. Glória a Deus. Somente o versículo da palavra de Deus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, Glória a versículo Deus. 11. Que traz a epístola do texto, Jesus profere a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Somente o versículo 11. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. Mais uma vez para a igreja. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estava hoje estudando Aleluia a Deus. esse contexto da palavra de Deus e pude observar com reflexão a respeito desta parábola a qual Jesus contava sobre o filho pródigo. Jesus conta a parábola de um homem que tinha 2 filhos. E a palavra de Deus vai dizer que um dos seus filhos mais moço, Meu Deus. ele chega para o seu pai e diz: pai, dá-me a minha parte. E o pai, chamando os seus 2 filhos, repartiu Meu Deus. para eles a tua posse. O que me chamou a atenção aqui nessa passagem, que esse pai, ele teve uma determinação na humildade como pai, de dividir a sua posse, porque ele tinha construído uma vida para seus filhos. O que me chama a atenção aqui é que esse pai teve uma determinação de abençoar os seus filhos, Glória a Deus. pegar a sua fazenda, pegar a sua posse, os seus bens, e dividir entre os seus 2 filhos, sem saber qual informação, atitude ia tomar na sua vida. Meu Deus. Mas ele fez ali uma coisa que temos que trazer como pai, como a palavra de Deus, a determinação de abençoar os nossos filhos, a nossa posse, não fazendo a determinação do que ele vai fazer, o que ele deixa de fazer, porque o pai, ele tem a bênção de Deus, e a bênção de Deus para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa. Então me chamou a atenção a determinação desse pai de abençoar o seu filho, independente do que ele ia fazer com a sua posse, com a sua riqueza, com os seus bens. Então veja aqui nessa passagem um pai determinado em abençoar o seu filho. A Bíblia diz que passando algum tempo, o filho mais moço, ele vai pegar e juntar tudo aquilo que ele havia adquirido do seu pai, com o seu trabalho na fazenda, que ele permaneceu em sua fazenda, e saiu para uma terra bem distante, bem longe. Ele já tinha a bênção do pai. Naquela época, era um moço muito rico, era um moço de muita posse, que na fazenda do seu pai tinha muitos empregados na sua fazenda, ao seu favor. E
como foi falado aqui nessa noite, ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha alcançado a bênção do seu pai. Tudo que ele tinha conquistado na fazenda do seu pai. Ali ele havia gastado tudo aquilo naquela região qual ele estava vivendo, a qual ele estava ali passando uma temporada naquele lugar, a ponto de gastar tudo com os seus amigos, em farra, e foi gastando, a ponto de empregador passa a ser agora empregado, a procurar emprego naquela região. E a palavra de Deus diz, amada igreja, que ele vai trabalhar agora de empregado para cuidar de porcos, foi falado aqui nessa noite. E a fome naquela região era tão grande, extensa, que quem tinha não queria dar o que tinha para o outro se alimentar. Então ele resolve no seu entendimento a se alimentar daquilo que os porcos daquele lugar, daquela região, comiam. Aí ele caiu em si, no pensamento. Ele disse assim, na fazenda do meu pai os meus empregados têm do bom e melhor. Na fazenda do meu pai, eles tomam como de pão, melhores manjados, são bem tratados. E eu sei o que eu vou fazer. Eu vou até a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou de nem ser chamado teu filho, mas fazer de mim somente um dos seus jornaleiros. E aí, irmãos, a Bíblia diz que aquele moço mais novo, ele vai à casa do seu pai. E quando ele vai se aproximando bem distante pelo caminho, seu pai começa a observar e vê que seu filho vai chegando. E quando seu filho vai se aproximando, a palavra de Deus diz que aquele homem se enche de íntima compaixão e vai até o seu filho e ali abraça e beija seu filho. Então possamos observar que um pai, a qual outrora seu filho não estava presente, a qual seu filho não estava mais na casa, não estava mais na sua propriedade, na sua fazenda, um filho qual havia saído de perto da sua presença e agora vem se retornando para casa. Então nós possamos ver aqui a natureza de um pai cheio de compaixão para ter com o seu filho que havia distanciado da sua presença. Então posso observar aqui, pais que estão aqui nessa noite, um pai determinado a abençoar o seu filho, a repartir a sua posse. E agora eu posso ver aqui um pai cheio de íntima compaixão pelo seu filho. O seu filho havia se distanciado da sua presença e agora ele se apresenta perante o seu pai, que ele é o seu empregado, jornaleiro somente da sua casa, a qual não era nem digno de ser chamado seu filho. Meu Deus. Essa característica do pai, irmãos, é gratificante. A importância de termos a compaixão de um filho, a paternidade de um pai, mesmo de longe, distante, o amor, o carinho, a libertatina de estar junto com teu filho. E aí esse pai cheio de íntima compaixão, ele resplandece a alegria. A alegria de um pai é quando os filhos estão todos reunidos em sua presença. E quando aquele pai traz o seu filho para a sua casa, ele chama um dos teus servos assim, vai lá e pega um dos maiores, novilho gordo, mata para fazer uma grande festa. E pegando o seu filho, ali trocou as suas vestes, colocou um dos seus anéis em seus dedos, e ali colocou a sandália nos seus pés e disse: hoje daremos uma grande festa, porque o que estava morto reviveu, e o que estava perdido se achou, porque vieste até a casa do teu pai. Essa característica da compaixão, irmãos, ela é gratificante, porque somente o pai sabe
A dor de uma pessoa que está longe, distante, sem saber onde está, onde se encontrar, aonde vive, o que está passando, o momento, a situação, onde está dormindo, onde está comendo. Esse relato Jesus traz para os judeus. A compaixão de um pai, o pai também tem compaixão. A alegria do pai é seu filho estar juntamente com ele. E houve uma grande festa naquela casa. Houve uma grande festa naquela fazenda. Houve uma grande festa entre os seus empregados. Porque para ele o filho que estava, aleluia, longe, talvez estava morto, agora está presente, vivo em tua presença. Estava perdido, agora se achou, porque tomou o caminho certo, que é a casa do Pai. E na casa do Pai a bênção, na casa do Pai a posse, na casa do Pai a mantimento, a alegria. Na casa do Pai, irmãos, quando todos se reúnem é festa, na tradição judaica. E aquele pai festejou naquele lugar. E o mais velho, a Bíblia diz, aleluia, que estava no campo trabalhando. Ele estava trabalhando. E quando ele retorna para a sua casa, aleluia, quando ele retorna para a sua casa, ele começa a observar que estava acontecendo algo diferente. Ele estava ouvindo música, tinha festa em sua casa, havia um grande banquete em sua casa. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele chama o teu servo e diz assim: o que está acontecendo na minha casa? Que música é essa? Que festa é essa? E o seu servo diz assim: é o seu irmão, ele voltou. E o seu pai mandou matar um dos novilhos mais gordos, mandou fazer uma grande festa. O seu pai mandou fazer um grande banquete, mandou trocar suas vestes, colocar a melhor roupa, um anel no seu dedo, um anel de autoridade no seu dedo, e mandou colocar sandália em seus pés. E aquele moço, o mais velho, a Bíblia diz que agora ensina em seu coração porque aquilo estava acontecendo. Ele não queria entrar para dentro da casa, não queria participar daquela festa, daquele momento de alegria do seu pai, em gozo do filho que estava morto, agora revive em sua vida, em seu ser, no seu dia a dia. E aí ele ficou de fora, ele não queria entrar. E nós vemos a ação da compreensão do pai a respeito do filho mais velho, porque ele não queria entrar, participar daquele momento tão especial. E nós podemos ver agora um pai compreensível e conselheiro entrando em ação numa situação que estava acontecendo naquele momento, na sua casa, na sua vida, naquela festa que estava acontecendo naquele lugar. E como o filho não queria ter com eles, o seu pai foi até o filho mais velho e disse: o que está acontecendo? Por que você não quer entrar para a festa? E ele disse: pai, eu estou tanto tempo contigo, trabalho em sua fazenda, trabalho dando duro, nunca desobedeci o mandamento, a palavra, uma ordem do Senhor, e o Senhor nunca me deu um cordeiro, um novilho para fazer um banquete com os meus amigos. O pai dele não tinha dado para o seu irmão, ele tinha mandado fazer. Havia uma grande diferença. E ali o pai, olhando para aquela situação, com aquela determinação de ouvir as suas palavras. Há momentos na vida nossa, pais, que nós temos que ouvir, para depois aconselhar a respeito do momento, da situação.
E ele olhando para o seu filho disse assim: meu filho, o seu irmão, ele estava morto, agora reviveu. O seu irmão estava perdido e agora se achou. Olhando para ele, disse assim: e tudo que eu tenho é teu, meu filho. Pela tradição judaica, o filho mais velho tinha a porção dobrada de toda a propriedade do pai. Então, amada igreja, nós vemos aqui um pai determinado para abençoar a vida do seu filho. Não importa a circunstância, não importa o que ele está planejando em fazer, não importa a determinação, projeção de vida, o qual ele quer para a sua vida, não importa. A importância aqui é o pai abençoar o seu filho com a sua bênção, para que ele possa progredir, ser próspero, para ele vencer na vida. E há momentos na vida que a vida nos traz pretextos, obstáculos, vendavais. A vida nos ensina a viver como aquele filho pode ter que aprender a viver longe dos seus pais. E vejamos aqui um pai cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de alegria, para receber novamente o seu filho que havia te deixado, sem deixar ódio, rancor no seu coração. E nós vejamos aqui um pai compreensível, para compreender um filho que não estava entendendo aquele momento, aquela situação que estava acontecendo, por nunca ter deixado seu pai, nunca ter desamparado seu pai, nunca ter quebrado a ordenança, a palavra do seu pai, que não entendia aquele momento, aquela situação que estava vivendo aquela casa, porque tanta alegria, se aquele havia saído e perdido tudo. E vejamos aqui um pai conselheiro, após ouvir o seu filho, ele traz a reflexão da vida do seu próximo, do seu filho, dizendo: o seu irmão, ele estava morto, ele havia morrido em nossas vidas, nós não sabíamos onde que ele estava, se estava vivo ou estava morto, ele estava perdido, nós não sabíamos onde encontrá-lo. Mas agora ele se achou, e agora ele está aqui, meu filho, para nos alegrarmos, para nós festejarmos. O papel de um pai, irmãos, é muito importante na vida de um filho. Foi falado aqui por diversas vezes neste lugar. O dever de orientarmos, não importa a idade, não importa o momento, não importa a situação, mas somos ferramenta de Deus. Como diz o teatro da nossa irmã José, somos ferramenta de Deus, capacitado por Deus, abençoado por Deus, projetado por Deus, lapidado por Deus para a ferramenta, como a ferramenta para trabalhar na vida dos nossos filhos, com a bênção de Deus. Essa é a nossa função como pai. Essa é a nossa função como ferramenta de Deus, sempre estar ouvindo os nossos filhos. Deixa ele desabafar, deixa ele falar, porque a experiência quem tem somos nós, pai. Somos nós de cabelo branco já vivido. Os nossos anos de vida traz a experiência do mundo qual nós vivemos. Os nossos anos de vida traz a experiência do mundo qual nós vivemos, qual nós habitamos, qual nós enfrentamos. Só nós conhecemos o mundo atual qual nós vivemos.
que ser ferramenta de Deus para que Deus possa continuar sua obra nessa terra, com a projeção do Evangelho da salvação, do Evangelho da paz, do Evangelho da esperança, do Evangelho da salvação, levando sempre para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, orientando como nós devemos olhar somente para Jesus, porque a obra de Deus ela é extensa, a jornada é grande, ela não pode parar nessa terra, porque somos ferramentas de Deus para nossas famílias, para os nossos filhos, somos ferramentas de Deus para uma grande obra. Deus te chamou para determinar a bênção sobre a vida do teu filho. Deus te chamou, aleluia, para ser compassivo, compreensível e conselheiro na vida dos teus filhos, para que eles possam fazer parte, além da projeção de Deus nessa terra. E se você crê nessa palavra nesta noite, glorifica o nome do Senhor, porque a sua presença é real aqui nessa noite. A presença de Deus habita neste lugar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Olhando para essa palavra do filho pródigo, me faz compreender estes pontos, como eu devo ser como pai. O filho não é criado para nós, pai. O filho não é criado para nós, mãe. Mas nós devemos sempre estar de braços abertos. Devemos sempre estar esperando. Aleluia. Até mesmo pedindo conselho, até mesmo pedido de desespero, até mesmo pedido de ação, está sempre com a nossa bondade, com a nossa misericórdia, está sempre pronto para receber de braço aberto, com muita alegria, aleluia, e fazendo assim o nosso Senhor, Ele é poderoso para nos honrar. E fazendo assim o nosso Senhor, Ele é poderoso para nos abençoar. E fazendo assim o nosso Senhor, Ele é poderoso para nos alegrar. E fazendo assim nosso Senhor, Ele é poderoso para nos dar, aleluia, a bênção de Abraão, a bênção do céu sobre a nossa vida. E quem crê nessa palavra essa noite, glorifica o nome do Senhor. E as palmas são bem